Olá, gente boa, mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperto Colonial. Sou Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Na semana passada, nós começamos Gênesis 16 e nós vimos que Sarai tentou dar um jeitinho para conseguir um filho. Ela já era idosa, já fazia 10 anos que estava em Canaã e nada da promessa de um descendente se cumprir por meio dela. Ainda continuava estéril. E aí ela dá um jeitinho e Abrão consente com o jeitinho dela. O jeitinho dela era usar Agar, sua serva egípcia, como barriga de aluguel. E aí Agar engravida e começa um problemão. Abrão e Sarai têm problemas no seu casamento. Sarai e Agar têm problemas agora no relacionamento entre serva e senhora. E Agar começa a ser oprimida por Sarai. Todo mundo nessa história está errado. Nós vimos que esse texto lembra Gênesis 3, lembra Gênesis 12, em que Abrão pede para Sarai mentir. E nós aprendemos que dar um jeitinho ou recorrer ao pecado sempre é uma saída que vai causar dor. Devemos permanecer fiéis e confiar no Senhor. Agora nós vamos ver o que acontece com Agar no meio do caminho. Agar está fugindo, grávida, está indo em direção ao Egito, sua terra natal. E aí no caminho ela conversa com o anjo do Senhor. E ela aprende uma lição muito importante sobre o Deus de Abrão. E aí nós vamos aprender essa lição também. Uma lição que vai reconfortar, vai consolar o seu coração. Vamos ler Gênesis 16, do versículo 7 até o versículo 16. Diz assim: O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte d'água junto à estrada de Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer Laai Roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Nós vemos que Agar fugiu de Sarai em direção ao Egito, né? Ela saiu ali de Canaã, de Hebrom, e começou a descer em direção ao Egito e parou ali no deserto, perto a uma fonte de água na estrada de Sur, lugar que ficava ali entre Canaã e o Egito. E aí ela tem um encontro com o anjo do Senhor. Esse encontro ele é marcante. Ele é muito importante na história de Agar e não só na história de Agar. Vai ser muito importante para aquilo que Moisés está querendo ensinar no livro de Gênesis. É interessante que quando o anjo vai confrontar Agar, ele fala: Agar, serva de Sarai. O anjo sabe com quem está falando e logo o anjo já sabe a história toda. Ele só está puxando conversa, ele quer ouvir da boca de Agar uma confissão sincera. É interessante, isso lembra novamente Gênesis 3, em que Deus pergunta para Adão, né? Adão, onde você está? E aí Adão, ele fala: eu tive medo, me escondi. Nesse momento, Agar, ela fala sinceramente: eu estou fugindo de minha senhora Sarai. E aí o anjo ele manda Agar voltar e se submeter a Sarai. Nesse momento nós vemos duas características importantíssimas do caráter de Deus. Esse anjo, Agar vai reconhecer que esse anjo é o próprio Senhor. No versículo 13 e 14, ela vai se referir a esse encontro com o anjo, dizendo que ela se encontrou com o próprio Deus. E aí ela entende que esse anjo não é apenas um mensageiro do Senhor, mas é o próprio Senhor que falou com ela. E as duas coisas que nós aprendemos nesse texto, a partir do exemplo de Agar, é que o Senhor é um Deus que ouve. O nome Ismael vem de um verbo hebraico, que é o verbo ouvir, mais El, que significa Deus. Então ele fala, Deus ouve. O menino deveria ser chamado de Deus ouve. Deus ele não está apático. Deus não está distante ao ponto de não escutar o clamor das pessoas. Deus
ouve. Deus não é um Deus distante demais, ao ponto de não se compadecer, de não se debruçar diante das orações angustiadas das pessoas. Deus ouve. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui e que Agar aprendeu. E nós sabemos que Agar aprendeu porque ela deu o nome de Deus, ela chamou, deu um nome a Deus. É a única vez na Bíblia em que alguém tem coragem de dar nome a Deus. E ela chama Deus de El Roi, que significa Deus que me vê. Não é só um Deus que vê, um Deus que está por cima, supervisionando as coisas, mas é um Deus que vê pessoalmente alguém. É um Deus que se importa. Essa é a segunda lição que Agar aprendeu naquele dia. Ela diz, Deus me vê. Olhando para esse texto é extremamente importante para os israelitas que ouviriam, que leriam esse texto pela primeira vez, aqueles israelitas que haviam saído do Egito, estavam indo em direção à Terra Prometida, precisavam confiar no Senhor, na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor. Aqui eles veem Agar e Ismael, não gente do povo de Deus, não gente que faz parte da promessa de abençoar as nações. Nós vemos que o anjo diz, você vai ter muitos descendentes. A promessa de multiplicação de nações dada a Abrão, ela é estendida a Ismael. Mas Ismael não é chamado para ser bênção às nações. Pelo contrário, o anjo mesmo diz, o Senhor diz a Agar que Ismael seria objeto de confusão. Ele estaria em luta com todo mundo, ele viveria solitário e seria como um jumento indomável. Ele teria briga com seus irmãos e com todo mundo com quem enfrentasse. Ele não é chamado para ser um objeto de bênção, um canal de bênção. Ele não é. E aí aquele povo olhando isso, mostrando uma mulher que estava indo para o Egito, estava no deserto, angustiada. E o Senhor se demonstra gracioso. O Senhor se demonstra cuidadoso com essa mulher, que não faz parte do povo de Deus. E que cujo filho não vai ser escolhido para ser um canal de bênção. Eles devem lembrar, o Senhor se importa. O Senhor cuida. Não só de nós, o povo de Deus, mas Ele cuida de todos os seres humanos. O Senhor é um Deus cuidadoso. O Senhor é um El Roi. Ele é um Deus que vê, é um Deus que se importa. E esse povo deveria confiar no Senhor, uma vez que agora eles não são um povo qualquer, eles são um povo escolhido por Deus para ser o canal de bênção. Eles poderiam confiar que durante a caminhada cansativa, dolorosa do deserto, tinha alguém que se importava com eles. O El Roi, o Deus que vê. Para mim e para você, nós também não somos descendentes de Abraão. Mas o Senhor viu a nossa angústia e veio ao nosso encontro. E a maior demonstração de que Deus é um Deus próximo, é um El Roi, é um Deus que vê, tem a ver com outro nome de Deus, pronunciado em outro livro, no livro do profeta Isaías. Emanuel, Deus conosco. Nós lembramos, por meio de Jesus, que Deus ele se fez homem, ele tomou a nossa dor, ele viveu como nós. E ele não só fez isso, ele tomou a culpa do nosso pecado, ele foi morto em nosso lugar e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Essa é uma demonstração de que Deus não está apático. Deus ouve o clamor dos seus servos angustiados. E Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que presta atenção. Deus é um Deus que cuida. Nesse momento eu não sei como é que está você, eu não sei como é que estão as coisas na sua casa. Talvez você está num deserto e aí você fica pensando, Senhor, eu oro, mas será que o Senhor ouve? Sim, Deus ouve. Mas quando a gente não tem a resposta da nossa oração, a gente fica assim, será que Deus se importa? Sim, Ele é El Roi, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que se importa. No meio do deserto, não estamos sozinhos. Essa é a lição que aprendemos com Agar. No meio do deserto, ela não estava sozinha. Tinha alguém junto com ela, o El Roi. Vamos orar a esse nosso Deus que se importa? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nos ouve, mas não só isso. O Senhor é um Deus que nos vê. O Senhor conhece a nossa condição e não estamos sozinhos. O Senhor é um Deus próximo. E nós reconhecemos isso em Jesus Cristo. Que o Senhor, em Jesus Cristo, veio até nós e nos deu uma chance de não só sermos socorridos, mas de nos tornarmos canal de bênção. Canal de bênção, aquilo que o Senhor tinha prometido a Abrão, e o Senhor concretizou no descendente de Abrão, Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e até o próximo Desperta Colonial.